Olá, queridos alunos, bem-vindos ao nosso dia da nossa avaliação de filosofia do segundo bimestre. Peço que o Senhor venha te abençoar, te dê sabedoria nesse dia. Peço que você preste bastante atenção em cada um dos questionamentos avaliativos da nossa avaliação, ok? Vamos nesse vídeo também fazermos um pequeno resumo e logo após colocaremos aí a nossa avaliação, que segue em anexo em PDF. Muito bem, meus queridos alunos, vamos então a uma pequena revisão, depois vamos apresentar a nossa avaliação. Nessas aulas nós falamos muito sobre o diálogo e sobre a liberdade, o pensamento que temos, né, sobre cada ideia que temos e a forma de nós expressarmos os nossos pensamentos, né, sobre nós mesmos e o que pensamos sobre o mundo afora. Então, na página número 5 do livro didático, né, expressar pensamentos e ideias. Quando refletimos sobre a origem de nossos pensamentos e a liberdade no pensar, somos levados a refletir do mesmo modo acerca da comunicação. Você já deve ter notado que diversos meios podem ser empregados para exprimir o que pensamos. Por exemplo, os sons, a fala, a escrita, o desenho, a pintura, os gestos, as expressões faciais e até atitudes. Então, isso aqui são meios de nós expressarmos nossos pensamentos, são meios para nós expressarmos. Esses meios nos possibilitam conhecer o que pensam as outras pessoas. Os pensamentos delas podem ser semelhantes aos nossos, mas também diferentes e até mesmo o contrário. Logo, o contato com eles contribui para que possamos repensar e, em alguns casos, modificar nossas ideias, ao considerar outro ponto de vista. Por outro lado, o fato de termos acesso a tantas formas de comunicação pode nos trazer a sensação de que somos livres para pensar e expressar aquilo que pensamos. Mas será que essa liberdade é ilimitada? Será que ela existe para todos? Pense nisso. Então nós vemos que a arte é uma forma especial de comunicar pensamentos e ideias, né? Falamos sobre isso, são meios de nós comunicarmos os nossos pensamentos. E nesse diálogo e liberdade, falamos muito do ser livre, daquele que usa os seus próprios pensamentos, né? E falamos que as características fundamentais do pensar humano, como a diversidade e a criatividade, elas expressam isso através dos nossos sentidos e através do nosso pensamento. Então você se sente livre para pensar e expressar seus pensamentos? Em diferentes épocas e lugares, muitos indivíduos e grupos sociais responderiam negativamente a essa pergunta, por serem proibidos de divulgar certas ideias, correndo o risco de sofrer punições ao tentar fazê-lo. Na página número 8, o filósofo Sócrates viveu na Grécia Antiga durante o século V a.C. Ele se tornou bastante conhecido em Atenas, sua cidade natal, pois frequentemente era visto em espaços públicos caminhando e dialogando com as pessoas que encontrava, em especial com jovens. Sócrates acreditava que o diálogo dava às pessoas a oportunidade de trazerem suas ideias à luz. Ele as ajudava a perceber o que sabiam sobre determinado assunto e a verificar os enganos cometidos, a fim de corrigi-los e elaborar novas ideias em conjunto com seus interlocutores. E aí vem o pensamento: dialogar nos permite a dar luz às ideias. Então, aí falando sobre Sócrates, nós entendemos que Sócrates nunca registrou seus ensinamentos por escrito. Sabemos disso, que no entanto seu notável aluno Platão, escreveu diversas obras nas quais citou seu mestre como personagem e reproduziu a forma como ele construía e comunicava seus pensamentos, ou seja,
empregando o diálogo. Então, esta era a forma de Sócrates agir, através do diálogo. E essas obras ficaram conhecidas como diálogos platônicos. E por meio delas, o pensamento de Sócrates chegou à atualidade, tornando-se tema de inúmeros textos e estudos. E um diálogo pode ser aprimorado para ampliar nossa reflexão a respeito do diálogo. Podemos observar de que maneira ele se faz presente na escola e em outros ambientes que frequentamos, além de investigar como ele ocorre nos meios de comunicação, na política e assim por diante. Podemos ainda refletir sobre as contribuições da filosofia para a realização e o aprimoramento do diálogo. Ok? Então é muito importante na filosofia o diálogo. Então, observando a realidade à sua volta, o filósofo George Hegel concluiu que tanto no mundo quanto no pensar, um determinado movimento se repetia. E para designá-lo, empregou o termo dialética. Ok? De acordo com esse filósofo, tal movimento começava com um confronto de situações ou ideias contraditórias e levava à construção de uma síntese. Ou seja, resultava em uma nova situação ou uma ideia com semelhanças e também com diferenças em relação às duas anteriores. Hegel afirmava ainda que tal movimento, a dialética, recomeçava sempre que surgiu uma nova situação ou ideia que contrariasse a síntese estabelecida. Esse novo confronto resultava em outra síntese e assim sucessivamente. Então, confrontar ideias diferentes pode gerar novas ideias. E na página seguinte, na liberdade de pensamento e expressão, em todo o mundo, diversos países adotam a democracia, regime político que defende liberdades individuais, como a de pensar por si mesmo e a de expressar pacificamente ou publicar as próprias crenças, ideias e opiniões. Porém, a realização desse direito previsto em declarações, constituições e outros documentos é um desafio mundial, pois nem todas as nações têm governos democráticos. Então falamos muito nessa página sobre a democracia. Na página número 12, nós falamos um pouco sobre o iluminismo, sua origem, onde começou, os filósofos mais importantes do iluminismo. E aí nós temos dois filósofos, Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce livre por toda parte e encontra-se a ferros, e Voltaire, que viveram aí no século XVIII. E todos dois têm um pensamento, aqui, o Jacques Rousseau e Voltaire. Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. E assim os colegas na sala decoraram, e sempre estavam se expressando nesse pensamento. Ok? Então aqui se falava sobre o iluminismo. Também na página 14, nós falamos aí um pouco sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que inspirou as constituições de diversos países e também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 10 de dezembro de 1948. A nova declaração adotou ainda a defesa dos direitos às liberdades de pensamento e expressão, como exemplificam os seguintes artigos aqui. Ok?